Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. O programa de hoje é meio diferente. Eu não sei se vocês viram, mas o Vinícius do Dois Quadrinhos, ele gravou um vídeo sobre os problemas... Como é o nome? Deixa eu ver aqui. Os problemas com quadrinhos em inglês. Ele fala um pouco da experiência dele com relação à leitura de quadrinhos em inglês. E eu ia comentar, ia fazer uma resposta lá pra ele, responder bonitinho e tal, mas eu decidi gravar um vídeo porque eu falei, bom, esse vídeo não só vai servir de resposta pra ele, como também vai servir para, de repente, inscritos que eu tenho que tem essa vontade, interesse, porque eu também tenho alunos meus que também acabam assistindo os vídeos, então isso também pode servir para vocês. Bom, primeiro de tudo, vocês têm que saber que eu sou professor de inglês, eu dou aula em curso de inglês e já dei aula em colégio particular também, mas agora eu estou só dando aula em curso de inglês. Então o que acontece? Algumas coisas que ele falou ali, eu como uma pessoa da área concordo com algumas coisas e discordo de outras. E aí eu decidi gravar esse programinha. O que vocês estão vendo aqui na tela é basicamente um guia que eu fiz de coisas para falar com relação ao que ele comentou no vídeo dele, concordando ou discordando. Entenda que o propósito desse vídeo não é falar que ele está errado ou que ele está certo. É apenas mostrar assim, ó, algumas coisas que ele falou realmente podem ser úteis para vocês e outras talvez não sejam tão úteis assim, ou depende de como você vai fazer. Então, basicamente, o que a gente precisa parar pra pensar é o seguinte: ele começa o vídeo falando do nível dele. Na verdade, ele não começa o vídeo falando do nível, mas ele fala de qual é o nível dele no inglês. E a gente tem que entender o seguinte: nível em inglês depende de qual é a escala, de qual é a unidade de medida que você está usando. Quando a gente fala em temperatura, a gente tem 3 unidades de temperatura. Então, 30 graus Celsius não corresponde exatamente a 30 graus Fahrenheit. Pode ser muito mais ou muito menos. Então o lance do nível da gente no inglês também funciona dessa maneira. Então ele avançado, depende de qual é a escala que ele usou, de qual é o curso de inglês que ele fez. Ele fala que ele fez no IASD, e tem que saber qual é a escala que o IASD usa para poder dizer se o avançado dele realmente é avançado ou não. Porque, por exemplo, a escala que eu estou acostumado a trabalhar é o CEFR, que é uma coisa assim, tipo seria mais um framework de referências com relação ao inglês comum na Europa, tá? Então a escala que eu acabo trabalhando é com o inglês mais voltado da Europa, digamos, o inglês britânico. Então, por causa disso, de repente, nessa escala que eu trabalho, ele não seria avançado, ele seria intermediário, ou um alto intermediário, ou um intermediário pré-avançado, né? Então, tudo isso varia muito. Se for pegar no IELTS, de repente, ele é mais do que avançado, ele é alto avançado e por aí vai. Então, a questão do nível que você tá, para você dizer eu tô nesse nível, é complicado porque depende muito da escala que você está usando como referência, sacou? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, existem uma, duas, três, quatro, cinco escalas. Existe o CEFR, existe o GSE, que é o Global Scale of English, tem o IELTS, o TOEFL e o TOEIC, tá? Além dessa questão da escala, tem também de qual é o propósito. Por exemplo, o TOEIC ele é muito mais voltado para business. Então, o cara tem que ter um vocabulário no inglês e um certo conhecimento dos vocábulos relacionados a negócio muito maior para aquela área em específica, para ele poder ter um certificado e dizer que ele é avançado. Então ele precisa saber certos termos no business que uma pessoa normal do inglês não saberia e não faria diferença. Tá? A outra coisa que ele fala é que não acha que você precisa ter um nível muito bom do inglês para você poder ler quadrinhos em inglês. Eu não vou dizer que ele está errado. Ele tem a razão dele, mas a gente tem que entender o seguinte: qual é o objetivo? Quando ele fala que você tem que ter um nível muito bom para você ler quadrinhos em inglês, o objetivo dele é lazer, é você se divertir. Então, para você se divertir lendo quadrinhos, o vídeo vai ficar tosco porque eu estou gravando aqui de qualquer jeito, eu não quis pegar outra câmera nem fazer um negócio diferentão. Então você tem que saber qual é o objetivo. Seu objetivo é ler igual você lê em português, que é o que ele, pelo menos é o que eu entendi que ele quis dizer no vídeo dele, igual você lê os quadrinhos em português, então você realmente precisa ter um nível de inglês que se equipare à sua compreensão do português. Então tem que ser equivalente. Porque pare pra pensar, quantas vezes você já não pegou um quadrinho em português que teve algumas palavras ou alguma coisa que você não entendeu? Sacou? Então, no inglês vai ter a mesma coisa, vai ter palavras que você não vai entender, que você, ok, isso daqui de repente não influencia tanto na minha compreensão da obra como um todo. Tudo depende do seu objetivo. E é justamente isso que eu quero falar. O seu objetivo está de acordo com o seu nível? Exemplificando,
Você comprou um quadrinho em inglês e você tá zerado em inglês, não sabe nada. Você pode ler? Pode sim, claro que pode. Só que aí você tem que saber qual é o seu objetivo. Você não pode esperar que você vai ler aquilo e você vai pegar um quadrinho de 200 páginas com 2.000 palavras e você vai entender tudo lendo de uma vez. Não vai funcionar. Isso é irreal. Então o que você precisa fazer é adequar a sua tarefa ao seu nível. Então se está zerado, o que você vai fazer? Você vai pegar um quadrinho, um balão ou uma página por dia ou a sua disponibilidade e aí você vai vendo de acordo com aquilo. Então você pega aquela página, você lê ela, vê o que é que você consegue entender. Se você tiver que pesquisar, pesquise, não tem problema em você pesquisar nada. A gente às vezes tem essa impressão de que ficar pesquisando as palavras, seja no português ou no inglês, é vergonha, porque mostra que você não sabe. Para mim é justamente o contrário. Mostra o quanto você reconhece que não sabe e quanto está disposto a aprender. Porque quando a gente fica nesse já não vou procurar não, porque eu acho que eu já sei. É justamente a nossa soberba falando. Enfim, a gente tem que saber apropriar a nossa tarefa a o que a gente quer no quadrinho. Então, assim, vai ser gradativo, vai encher o saco você ter que ficar lendo uma página por dia? Sim, mas o próximo quadrinho, ou os dois próximos, ou os três próximos, ou qualquer que seja, eles já não vão ser tão difíceis assim, porque conforme você vai pesquisando aquele quadrinho ali, conforme você vai lendo as páginas, você vai internalizando todo aquele vocabulário, ou pelo menos é o que a gente espera, nem sempre o ensinar causa aprendizado. Então a gente precisa ter essa noção de que tudo depende de qual é o nosso objetivo. Você quer ler um quadrinho em inglês igual você lê em português, então você realmente precisa ter um nível que se equipare ao do português. Você quer ler porque você quer começar a treinar o seu inglês por causa que você faz curso, ou você vai viajar ou qualquer coisa do tipo, então você pode utilizar o quadrinho como um recurso para você aprender. E aí qual vai ser o seu objetivo? Ok, hoje eu vou trabalhar só com estruturas gramaticais, só com expressões, só com gírias, só com vocabulário. E aí o vocabulário também depende de... Eu vou falar um pouquinho mais sobre o vocabulário mais pra frente. Uma coisa que eu acho que o Vinícius pecou em, em explicar, não foi que ele não tenha feito, mas que ele pecou em explicar foi a questão de você usar o seu recorte pessoal para generalizar, para você globalizar, para você dizer que assim, olha, eu tive isso e não acho que você deva fazer. É complicado você fazer isso. No próprio mundo dos quadrinhos, quantas vezes vocês que me assistem ele também, ele concordou, ele achou uma coisa de uma obra e eu achei outra diferente, outros canais acharam. Então cada pessoa vai ter uma visão diferenciada e assim também vai ser com o aprendizado da língua inglesa, tá? Ou com qualquer outro aprendizado. Você tem pessoas com recortes visuais diferentes, que aí a partir de cada um você vai ter uma visão diferenciada. Exemplificando, por exemplo, eu li Batman Cavaleiro das Trevas. Eu não gostei. Porque dentro da minha visão, dentro do meu recorte pessoal, faltou isso, faltou aquilo, podia ser diferente, etc e tal. Ele vai adorar porque ele tem um recorte diferente do meu. E eu não posso dizer pra vocês que vocês não vão gostar ou que a obra é ruim pra vocês, sendo que vocês são pessoas diferentes de mim. Deu pra entender? Ou ficou muito confuso? E aí, sobre a questão do vocabulário. O vocabulário é uma das melhores partes para você treinar, eu acho, para você desfrutar, fazer as duas coisas, porque para mim, isso sou eu, pessoalmente falando, a questão da língua, mas já foi meio que comprovado. Quanto mais prazeroso para você é o aprendizado da língua, melhor você aprende. Então, você pegar uma coisa que você gosta de fazer, que é ler quadrinhos, e você aplicar aquilo no aprendizado de uma língua, é sensacional. Eu acho ótimo, porque dessa forma você está fazendo duas coisas em uma, sem ficar naquele peso da obrigação de estou aprendendo, tenho que estudar. Você está estudando, desde que você tenha uma metodologia, desde que você tenha essa visão crítica, mas você também está desfrutando daquilo que você gosta. Então a questão do vocabulário, eu coloquei aqui assim, ó. O importante é ter algo que estimule você a aprender. E aí por que não juntar isso, né, com os quadrinhos, ou com os jogos, ou com as músicas? Eu aprendi inglês sozinho, por conta própria, e eu aprendi com jogo de videogame e com música. Depois, seriados. E aí depois fui para a faculdade e aprendi mais ainda. Então eu juntei vários elementos. Você não precisa se focar em um e esse vai ser o seu único. Então os quadrinhos, eles podem fazer para você esse papel de instrumento para aprendizado da língua inglesa. E aí mais uma coisa que eu coloquei aqui, que esse é o ponto mais importante, que ele falou assim, olha, se você for pegar para ler
alguma coisa em inglês e você não tem um nível muito bom, você vai ter que ficar parando toda hora para você poder ler. Ou às vezes até, como aconteceu comigo, e eu falei isso, vai sair um vídeo em breve sobre o Pantera Negra. Eu comprei um material do Pantera Negra em inglês para poder ler. E aconteceu comigo, que já tenho anos estudando inglês, aconteceu de ter algumas palavras que eu não sabia o que elas eram, mas eu consegui entender pelo contexto. Isso é uma estratégia de leitura. Quando a gente vai falar das quatro habilidades, né? Quatro habilidades de aprendizado de língua. É você falar, é você escrever, é você ler e você ouvir. Para cada uma delas você tem estratégias para facilitar o seu aprendizado, para facilitar o uso dessa habilidade. Então, quando a gente está falando da leitura, a gente tem uma estratégia que se chama inferência. Isso eu traduzindo, né? Que é basicamente o que? Você tentar deduzir pelo contexto o que aquela palavra significa. E aí você entender o que ela é. A gente faz isso direto no português. Quantas vezes você já não, sei lá, leu um livro do Machado de Assis e aí você não entendeu o que significava aquela palavra, mas meio que chutou pelo contexto. Você acha que eu entendi isso daqui. Você pode até depois chegar lá e pesquisar, mas você acha que meio que entendi aqui, né? Ficou meio assim. Isso se chama inferência. Então você pode fazer isso. Claro que eu também não sou maluco de falar, olha, tenta entender pelo contexto quando você não entendeu o que veio antes e o que veio depois. Então tudo também é uma questão de nível. É isso que eu falei, você tem que estar, qual é a minha tarefa aqui? É entender essa palavra? Beleza, como é que eu faço para entender ela? Qual a estratégia que eu posso utilizar? E a partir dessa estratégia, eu vou chegar lá. A gente faz isso no português direto, então a ideia é que a gente possa fazer no inglês também. Outra coisa que ele falou é sobre, se você não lê sobre um quadrinho que faz sobre medicina em inglês, ou que ele aprendeu vários vocabulários sobre terremotos e desastres lendo o Batman, isso se chama inglês instrumental, né, no português. Ou em inglês é English for Specific Purpose. O que é isso? É um inglês que você vai focar no seu objetivo, no seu propósito. Ok, eu sou um médico que eu pretendo fazer um intercâmbio e eu quero saber como são os termos da medicina em inglês. Então você vai estudar o inglês dentro desse contexto específico, que é o quê? Que é justamente focar no inglês da medicina. É isso que você vai fazer. Então você também pode, a depender de qual seja o tema do quadrinho, aprender não só o inglês padrão, o inglês comum do dia a dia, como você também pode aprender um inglês específico, para um propósito específico. Então a gente também tem que pensar nisso. Foi o que aconteceu com ele, meio que ele sem saber, né? Ele acabou vendo um tipo específico de inglês dentro de um recorte como um todo e focado. Então a gente também pode trabalhar isso. Exemplificando de novo. Por exemplo, eu sou músico. Por hobby, mas sou. E eu vejo muito vídeo no YouTube, muito vídeo mesmo, assim, vou mostrar pra vocês aqui agora a minha página inicial do YouTube. A metade é de coisas nerds e metade é de música. E essa metade de música tem muita coisa em inglês. Então eu, por ser exposto a isso desde muito novo, sei muito vocabulário específico de música que outras pessoas podem não saber. Então tudo também é uma questão de referência de coisas que você está acostumado. Por exemplo, você que gosta de fazer quadrinhos, você pode acabar pesquisando sobre isso e achar material técnico de fazer quadrinhos em inglês e aprender nomes. Pô, a própria palavra sketch é uma palavra que vem do inglês e a gente meio que já sabe o que significa um sketch, sacou? Então, exemplos que acontecem que a gente pode utilizar dentro do nosso cotidiano. Basicamente, assim, eu concordo com o Vinícius em alguns pontos. Como ele falou, a pauta dele foi feita de qualquer jeito não, mas ele não parou para refletir muito sobre a pauta dele, então é normal que ele tenha esquecido de comentar alguns pontos como eu comentei. Ele também é da área de ensino, ele também é professor, então ele provavelmente sabe mais ou menos como essas coisas funcionam. Então fica essa dica aí para quem de repente, né, como eu falei, tanto para quem assiste ele e viu o vídeo, quanto para quem me assiste e tem esse interesse aí na questão do aprendizado do inglês, fica essa dica para vocês. O que eu reforço mais aqui, o que eu quero que vocês entendam é: posso ler quadrinhos em inglês mesmo sendo iniciante? Posso, mas eu tenho que adaptar a minha tarefa ao meu nível. É isso, você tem que adaptar a sua tarefa ao seu nível. Você é iniciante, você tem que adaptar a sua tarefa ao seu nível. Você não pode querer ler um quadrinho de 200 páginas e entender tudo. Você vai ler uma página, vai ter dificuldade e vai, a partir daquilo, começar a pegar algumas coisas.
Quem já é intermediário pode ler metade, pode ler um capítulo, pode ler o que for e aí vai ter a dificuldade também. Até quem é avançado também vai ter dificuldade, porque existem palavras que a gente não sabe, ninguém sabe tudo em uma língua, seja ela no português ou no inglês. Então é normal você ter dificuldade ou você não lembrar de algumas palavras ou coisas do tipo. Então, Vinícius, eu gostei muito do seu vídeo. De maneira geral, apesar de parecer que eu não gostei, que eu tô querendo esculhambar ou coisa do tipo, não tem nada a ver, na verdade eu gostei muito, acho interessante. Como eu disse, só faltou o cuidado assim, de não transformar o seu recorte pessoal em algo geral, né? Eu acho que faltou esse cuidado, mas normal, tranquilo. Eu também acabaria fazendo a mesma coisa se eu tivesse que dar uma dica para alguém. O mais comum da gente é sempre pegar o nosso recorte pessoal e querer transplantar. Não sei, transplantar? Porra, não, né? Enfim, querer globalizar isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí o seu comentário. Vinícius, um abraço, um beijo pra você. Pra vocês também, tá? Um beijo, um queijo, até o próximo Nerd Rider.